Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Caires Braga e no vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão a respeito dos conceitos básicos de química geral. Nós vamos falar nesse vídeo sobre conceito de química, sobre o conceito de matéria, corpo e objeto. Nós vamos ver também os fenômenos químicos e físicos e as propriedades gerais da matéria. Por isso eu quero te convidar para se inscrever no canal, para deixar like e deixar também comentário no vídeo. Vamos lá para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: uma indústria que trabalha com extração e comercialização de mármore extrai mármore de uma certa região e corta em pedaços de 1 metro quadrado para a produção de mesas de mármore. Identifique, nos termos grifados, o que é matéria, corpo e objeto. O primeiro termo grifado, gente, é mármore. Nós temos aqui uma substância, um material que vai ser classificado como matéria. O segundo termo grifado foi peças de 1 metro quadrado. Nós temos uma porção limitada de matéria, ou seja, nós vamos ter um corpo. E o terceiro termo grifado foi mesas de mármore, ou seja, nós temos um objeto, porque agora esse mármore ele tem um formato especial que faz com que ele seja utilizado para uma determinada aplicação. Na segunda questão, nós temos marque verdadeiro ou falso a respeito dos conceitos básicos de química. No primeiro parêntese, nós vamos ter o seguinte, gente: a química estuda a matéria, suas propriedades e suas transformações, o que vai ser um item verdadeiro. Lembre-se do conceito de química. A ciência química, ela estuda a matéria, a composição e as transformações que essa matéria pode sofrer. No segundo parêntese, diz que o ar não é considerado matéria, pois não tem massa e não ocupa lugar no espaço. Claro que é um item falso. Nós sabemos que o ar ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço, sim. Como é que nós podemos comprovar isso? Para comprovar que o ar ele ocupa lugar no espaço, nós podemos imaginar uma seringa de aplicar injeção, sem agulha, é claro. Se você puxar a parte móvel, que é chamada de êmbolo, até o final da seringa, você vai perceber que vedando a saída de ar, quando você pressiona esse êmbolo, o êmbolo não vai chegar até o final da seringa, comprovando que o ar que está dentro dela ocupa lugar no espaço, sim. Nós podemos também comprovar que o ar tem massa. Se você pegar um balão de aniversário e pesá-lo vazio, ele vai ter uma determinada massa. Se você agora enchê-lo com ar e pesar novamente, nós vamos ter uma massa um pouco maior devido à massa do ar. Então, gente, o ar tem massa e ocupa lugar no espaço. No terceiro parêntese, nós temos o seguinte: um pedaço de madeira é considerado um objeto, pois é um corpo que apresenta um formato especial. Mais uma vez, o item está falso, porque um pedaço de madeira, na verdade, ele é um corpo, mas a definição que está sendo dada no item é a definição de objeto, quando diz que é uma porção de matéria que apresenta um formato especial, por isso vai estar incorreto. No quarto parêntese, nós temos que a ciência química contribui para a humanidade somente com aspectos positivos. Também é um item falso. Claro que a química contribui positivamente de diversas formas, mas nós temos também contribuições negativas. Por exemplo, o lixo radioativo produzido pelas usinas nucleares, recipientes plásticos, os metais pesados, embalagens de agrotóxicos e pesticidas e tantas outras substâncias que são utilizadas de maneira incorreta, que geram lixo e contribui de maneira negativa. A questão de número 3 pede para que nós classifiquemos as transformações a seguir como físicas ou químicas. Eu quero lembrar vocês que uma transformação física é aquela que não modifica a constituição íntima da matéria, enquanto que a transformação química é aquela que modifica. Por exemplo, quando nós rasgamos um pedaço de papel, simplesmente por rasgá-lo, ele não vai deixar de ser papel, por isso é uma transformação física, porque não mudou a constituição íntima desse material. Mas se nós queimarmos uma folha, nós vamos perceber que agora nós vamos dar origem a um outro material, por isso é uma transformação ou fenômeno químico. Daí nós temos o seguinte na letra A:
A fusão do aço. Todas as mudanças de estado físico, pessoal, são exemplos de fenômenos físicos. São as seguintes transformações: fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação e ressublimação. Qualquer uma dessas transformações vai ser considerada um fenômeno físico. Portanto, a fusão do aço aqui vai ser um fenômeno físico. O enferrujamento de um portão de ferro. Formação de ferrugem é uma transformação química, é uma reação química. A fermentação do suco de uva também vai ser um fenômeno químico. Já a formação de gotas de água sobre o ferro em uma noite fria, nós vamos ter uma transformação física da matéria, apenas uma mudança de estado, vai ser um fenômeno físico. E a questão de número 4, que fala sobre as propriedades gerais da matéria, e nós vamos julgar os itens em verdadeiros e falsos. O primeiro parêntese: a divisibilidade está relacionada ao fato da matéria ocupar espaço no ambiente. Na verdade, a divisibilidade ela é a propriedade que a matéria tem de ser dividida sucessivamente, pelo menos até um certo limite, que é o átomo. Esse conceito que está sendo dado no primeiro item se relaciona com a extensão. A extensão é uma propriedade geral da matéria que diz que toda matéria ocupa lugar no espaço. Portanto, o item está falso. O segundo parêntese fala o seguinte: a porosidade está relacionada ao fato de que a matéria é descontínua, ou seja, apresenta espaços que são poros entre as partículas, o que está correto. A porosidade é a propriedade que a matéria tem, propriedade geral, de que a matéria é descontínua, ou seja, existem espaços vazios entre as partículas que formam a matéria. No terceiro parêntese, nós temos que a inércia é a propriedade que diz que a matéria ocupa lugar no espaço. Mais uma vez, é extensão. A inércia, na verdade, é a propriedade que diz que a matéria ela tem a tendência de permanecer em repouso ou de permanecer em movimento. O terceiro parêntese vai ser falso. O último parêntese diz que extensão é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar lugar no espaço, o que está correto. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.